Se você está com dúvidas de como prover liquidez em alguma parachain da Polkadot, você chegou no vídeo certo. Hoje a gente vai prover liquidez na Moonbeam da Polkadot. É isso mesmo, família. No vídeo de hoje você vai explorar um pouco mais sobre o ecossistema da Polkadot juntos insalubres. Inclusive, em específico, hoje vamos conhecer a parachain da Moonbeam, uma das parachains mais solicitadas nesse canal. Então já vamos deixando o like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo insalubre que sai em primeira mão. Antes de aprofundarmos aqui no ecossistema da Moonbeam, que sabemos que é uma parachain da Polkadot, temos que entender como é que funciona, principalmente para se ambientar e procurar novos ecossistemas aí para estar explorando. Galera, a Polkadot, se formos visualizar, ela é repleta de parachains. Essas parachains, assim como o nome já fala, elas são chains, ou seja, redes paralelas à Polkadot. Então, se você vir aqui no DeFi Llama e escrever Polkadot, por exemplo, ela não vai dar esse gráfico de TVL detalhado, ela dá um gráfico geral aqui do próprio Polkadot. Então, você tem que escrever parachains. Então aí o próprio DeFi Llama ele dá um setorzinho, tudo mostrando pra gente as parachains, os TVL em cada parachain. E se for visualizar, as principais parachains elas não são muito bem capitalizadas. Até a que a gente vai explorar no dia de hoje, que vai ser a Moonbeam, conseguimos ver que ela não é muito bem capitalizada. Todo o ecossistema da Polkadot, em termos de TVL no DeFi, no ambiente descentralizado, ele não é muito bem capitalizado, porque a gente vê que uma narrativa até mesmo afeta diretamente esses ecossistemas de primeira camada. Mas tem muito aí para vir pela frente. Em primeiro a gente tem a Paralel e a Kala, que não é hoje em específico aí que a gente vai dar uma aprofundada. Como o ecossistema em específico que a gente vai aprofundar hoje é o da Moonbeam, que é um ecossistema EVM da Polkadot, eu vou mostrar para vocês que interessante que é. Beleza? Então vou abrir aqui a Moonbeam no DeFi Llama. Hoje ela tem 54 milhões de TVL. Em sua all-time high, ali em 2022 praticamente, ela atingiu ali 304 milhões de TVL. Então realmente relevante, pelo menos aí quando a gente fala em uma parachain. E uma coisa que conseguimos visualizar já logo de cara é que os principais dApps dentro do ecossistema da Moonbeam é a Moonwell e a Stellar Swap. E ainda tem que levar em consideração que a Moonwell ela é um protocolo de lending, ou seja, de empréstimos descentralizados, e só nela tem 41 milhões de TVL da própria Moonbeam. O segundo, que é uma DEX, que é onde a gente vai prover liquidez, tem 4 milhões de TVL. Então a gente vê que para provisionamento de liquidez, ainda assim, os ecossistemas ligados ao ecossistema da Ethereum ainda são melhores capitalizados. E isso não acontece só com a Moonbeam, tá? Eu vou dar em outra questão, até mesmo a Kala. Se a gente abrir a Kala, que é outro ecossistema também bastante falado da Polkadot, que muita gente gosta. O primeiro é de Liquid Stake, o segundo é de CDP, que é em específico aí o dólar da própria Kala, depois Liquid Stake, aí sim a gente vê a DEX com 2 milhões de TVL. É muito pouco mesmo. Então por isso, galera, que temos que entender onde estamos ambientando, porém estamos aprendendo aí a como utilizar essa ferramenta à nossa disposição. E como o foco é montar LP, vamos conhecer aqui a Stellar Swap. Ela hoje é a principal DEX que a gente tem no ecossistema da Moonbeam. A Moonbeam, ela é um ecossistema, galera, uma parachain da Polkadot que ela é construída em cima da máquina da virtual da Ethereum. Então, se a gente abrir a MetaMask, eu já estou com um saldo em Moonbeam aqui para a gente estar interagindo, mas ela é uma carteira da MetaMask, normalmente, galera. Então, conseguimos cadastrar ela aqui no próprio Chainlist, que vocês já aprenderam, aí a gente coloca e consegue estar subindo a rede aqui tranquilamente, tá bom? Então, eu já vou abrir aqui o DEP e para a gente dar uma exploradinha, galera, porque a DEX em específico não muda muito de uma para outra, mesmo sendo de um ecossistema da Polkadot. A maioria das DEX, também não sendo EVM, é tudo parecida, tá bom? Então eu tenho aqui tela aqui do própria troca de ativos, então eu consigo trocar o GLMR para o SDC e aqui, vamos ver na Stella, se tem diversos ativos aí para a gente estar trocando. Então a gente tem a AK, a Astar, a ATH e toda vez que a gente vê XC, galera, aqui do lado da própria criptomoeda, não quer dizer que ela está na rede da Moonbeam. Mas como é uma parachain da Polkadot e lá dentro rola um processo de interoperabilidade por todas se comunicarem, eu consigo comprar uma cripto do ecossistema da Kala, que comunica aí pelo protocolo XC e também com a Astar. Então por isso que é interessante, a gente já consegue ver o que? Uma interoperabilidade ocorrendo, eu consigo comprar uma criptomoeda de outra parachain, entendeu? Então isso daí é bastante interessante. Mas a gente tem diversos ativos aí para estar comprando, Centrifuge, a gente tem esse Press, Capital, mas não assim, não é repleto de ativos, né? A própria Moonbeam. Então de swap não tem muita diferença, né, galera? A gente já entende bem como é que funciona. Aqui do lado direito a gente tem a Cross-Chain Swap, que seria uma troca cross-chain.
É quase uma bridge, só que a gente já consegue realizar a troca do token, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu já consigo visualizar que tem a rede Ethereum. Se eu trocar a rede aqui, galera, ela vai trocar da própria MetaMask para a rede Ethereum. Mas, cara, olha quantas redes eu consigo fazer esse cross swap. Tanto redes do ecossistemas que são construídas em cima de EVM, ou seja, da Ethereum, quanto as próprias parachains, inclusive algumas do ecossistema da Cosmos. Então é bem interessante, como a Osmose e a Cosmos Hub. Voltando aqui, galera, então, por exemplo, se eu tivesse na própria Moonbeam, que é a rede que eu estou conectado nesse momento, eu conseguiria fazer uma troca, por exemplo, eu posso utilizar o meu GLMR para comprar o SDC na rede Ethereum. Olha que interessante. Eu posso até mesmo, sei lá, eu venho aqui na Arbitrum, eu já quero comprar aí na Arbitrum um GMX, por exemplo. Eu posso comprar por aqui. Inclusive, ele até resgata aí um saldinho que eu tenho de cada token, tá bom? Que isso daí são os restantes aí de cada token que tem na minha carteira. Quando a gente participou do airdrop, por exemplo, esse Jones, eu lembro que eu comprei no airdrop da Arbitrum, por exemplo. E aqui ele já resgata. Então, por estar conectado numa rede AEVM, que é a GLMR, a gente já consegue fazer essa interoperabilidade. Então, isso ajuda um pouquinho, tá bom? Lembrando que uma bridge, a gente não tá fazendo aí literalmente uma compra de uma moeda em outra rede e a entrega para outra rede. Como vocês já entenderam como funciona uma bridge, a gente já fala para vocês aí que é apenas aquela gambiarra dentro do mundo cripto, beleza? Mas continuando, essa cross-chain swap pode ajudar e muito, mas confesso que na Stella Swap não utilizo com frequência, beleza? Agora, aqui no Earn, aí sim entra aonde a gente vai brilhar, que seria nas pools de liquidez. Clicando em Earn, conseguimos ver que temos algumas opções. Farm Pulsar V3, e quando você escuta isso no mundo cripto, o famoso V3, cara, é bem provável que a gente vai se deparar com liquidez como da própria Uniswap, tá bom? Então aqui eu tenho moedas como a DOT, a GLMR mesmo, o SDC, GLMR, eu consigo já estar depositando aí nas pools existentes, porém se eu for montar uma nova posição, lembrando, né, que exige liquidez, dinheiro e tudo mais, a gente só vai fazer o teste aqui para mostrar para vocês, por exemplo, vou colocar aqui uma Aster, então eu consigo montar uma liquidez concentrada, tá bom? Consigo colocar o full range, o famoso quase 50-50, só que como aqui a liquidez concentrada funciona diferente, né? A gente tem o conservativo, então isso aqui são as pools pré-prontas, tá bom? Tem o famoso standard, tanto é que ele é o mais utilizado, que é a liquidez concentrada diretamente. Tem o expert aí, mas você consegue estar mudando ele diretamente, tá bom? Onde eu coloco aqui, ó, o mínimo preço, consigo estar alterando a faixa de preço. Uma coisa que não achei tão legal é que eu não consigo clicar no fecho aqui e arrastar para o lado. Eu preciso aqui, ó, alterar manualmente, ou ficar clicando aqui no menos, ou aqui, ó, no mais também, aumentar a faixa de preço, mas a gente já tem características bem semelhantes da própria Uniswap. Eu já vou comprar aqui um token para a gente fazer o teste, mas basicamente é bem simples da gente estar montando um LP aqui, tá bom? Então eu vou fechar aqui para a gente estar explorando diretamente os pools e adicionando uma liquidez num pool existente. Conseguimos ver aqui também, galera, que até as recompensas da própria pool, que também são pagos em Stellar, tá? Claro que nas pools de liquidez concentrada a gente tem as recompensas do LP, mas aqui no próprio Farm a gente vê que recebe as recompensas em Stellar do próprio token da plataforma. Então, primeiramente, galera, vamos fazer um swapzinho aqui. Eu vou comprar umas própria Polkadot mesmo. Vamos ver se a gente tem liquidez da Polkadot, claro, né? Se tem aí o próprio LP. A gente vai fazer uma comprinha aqui de... vou colocar de 100 GLMR pra gente montar um pool, beleza? Então, fazer o swap. Cara, o universo DeFi é cheio de oportunidades. E aqui no canal Insalubre a gente também apresenta oportunidade para vocês. Ontem e hoje foi os 2 dias do desafio DeFi. A gente preparou 3 dias de muito conteúdo gratuito sobre o universo das finanças descentralizadas. Desde o que é o DeFi, o seu nascimento, surgimento. Hoje aprendemos a como fazer o stake nativo de criptomoedas e como trabalhar em cima do Liquid Stake. Amanhã a gente vai aprender muito mais sobre pool de liquidez, então convido vocês aqui com o link na descrição, você já não perde nada. Beleza, os token DOT já tá na nossa carteira, então a gente vai fazer o quê? Montar o famoso LPzinho, tá bom? Então vamos fazer o teste, como a gente montaria o LP. O que é muito interessante, galera, é que tem uma opção bacana aqui pra gente estar participando. O que? Se eu for aqui na pool, por exemplo, de DOC GLMR, que é a pool que a gente vai fazer o teste, temos 2 opções. Se eu clico em alto, galera, isso daqui é uma configuração do próprio Gamma Swap, onde vocês já aprenderam aqui também. Então, aqui no automático é uma pool montada pelas configurações da Gamma Swap. Cara, muito bacana isso daqui também, mas a gente pode entrar em manual, ou pode entrar em Gamma. Então, se eu fazer o teste aqui em Gamma, por exemplo, eu posso colocar aqui em GLMR, sem GLMR, aí que eu faria o teste, a gente entraria com isso aqui de DOT, eu aprovo os 2. Aí depois de aprovado, a gente faz aquela confirmação, tá bom, galera? E uma coisa que é fato para vocês aqui, quando ele pedir para embrulhar o GLMR, é só embrulhar, tá bom, galera? Porque como a gente está falando de um ecossistema que lida ali
com outros tokens de outras parachains, por mais que exista o processo de interoperabilidade, ainda assim no quesito técnico a gente lida com diversos embrulhados para eles se comunicarem entre si, tá bom? Então aqui só depois de aprovar, aí a gente já vai ter o nosso LP de DOT GLMR na poolzinha. E depois de montado a pool, galera, uma coisa que vocês têm que ter em mente, vocês não vão ter acesso a ela no dashboard, por exemplo, da Stellar Swap, o que eu acho um erro já de primeira, tá bom? Mas como montamos ela com um provedor da própria Gama Swap, você vai ter acesso a ele no aplicativo da Gama Swap. Então você entrando no aplicativo da Gama Swap, ó, é só abrir aqui a pool, inclusive você coloca aqui, ó, a pool da Stellar Swap, na verdade a plataforma, né? A rede da Moonbeam tudo certinho, conecta a carteira, você abre a pool da Stellar Swap, cara, olha isso aqui, tá aqui, o balanço certinho, tá bom? Então é a única coisa que você tem que ter em mente. Como essa daqui é uma das únicas pools que tem lá, que a gente conseguiria montar pela própria Gama Swap, ela caiu aqui. Então para retirar, eu faria o withdrawal por aqui mesmo, tá bom? Então já faço o withdrawal e o saldo volta para nossa carteira, tá bom? Então aqui a gente fez o exemplo com a pool da Gama Swap que a gente tem na Stellar Swap, mas vamos fazer também aí com uma pool que não é da Gama Swap. Então vamos fazer o teste agora com o SDT e o próprio DOT, tá bom? Então eu vou clicar aqui em depósito, ó, o da Gama Swap ele já está desabilitado, justamente porque ele não tem o suporte aí para Gama Swap, é só aquela pool que eu mostrei para vocês. Você clica aqui em manual, aí você pode estar escolhendo os tokens, lembrando que você tem que ter DOT e também o SDT na carteira. Então com as cripto na carteira agora, só vou partir para aprovação, né? No caso, ele vai no recomendado, no standard aqui, eu vou deixar no recomendado, mas você pode estar alterando aqui, como eu falei para você. Ah, se eu quiser prover numa faixa maior, por exemplo, vamos prover numa faixa maior. Vou prover aqui numa faixa maior, mesmo um pouco fora do recomendado. Aqui, ó, uma ampla faixa pelo menos, por mais que não corre muito preço. Vou aprovar o DOT e agora o SDT. Depois de aprovado, a gente faz aquela review e confirme para montar o LP. E depois de aprovado, galera, e montado o pool, ele gera um NFT para você, igualzinho, galera, o próprio ali da Uniswap. Então isso daí é bastante interessante. A gente pode colocar para farmar também, porque depois que colocamos para farmar, aí sim a gente consegue receber algumas recompensas a mais, beleza? O que quer dizer isso? É aquelas recompensas em cima do quê? Do próprio token da Stellar. Então você pode colocar para farmar, inclusive continua na estratégia e a gente deposita e coloca o LP para farmar. Então além das taxas de recompensa que a gente recebe das negociações, a gente vai receber recompensas da própria plataforma. Então isso é muito interessante, galera, porque dá mais rentabilidade para a gente, apesar, né, que as movimentações aqui nesse ecossistema são menores. Se a gente for pegar em volume, uma Uniswap da vida, por exemplo, a gente pode pegar às vezes oportunidades até melhores. Ou até mesmo por ter menos TVL e também um volume até que mais ou menos, a gente pode pegar sim algumas oportunidades. Mas de qualquer forma, a gente já está o quê? Utilizando a ferramenta dentro do ecossistema da Polkadot. E depois de montado, tudo certinho, ela já aparece no nosso dashboard, ao contrário do que a gente viu ali da Gama Swap, né? Porque muitos podem ficar bugados naquele momento. Nossa, coloquei na Gama Swap, cadê o LP? Cadê? Mas não, a gente consegue aí estar acessando essas informações diretamente aqui se a gente monta um pool fora da Gama Swap. O que fica mais fácil é a visualização, né, galera? Então isso daí é bem simples e até como eu falei para vocês, esse seria o que receberia a recompensa em Stellar. Então, recompensa em cima de recompensa. Galera, temos como montar pools na V2, tá bom? Pools na V2. Mas consigo visualizar que até mesmo os LPs são menores, tá? E até mesmo o TVL desse ecossistema é menor. Aqui tem a versão 2 também da Stellar Swap. No próprio Earn a gente tem Stable e Farm V2, Stable e Pool V2. O que quer dizer isso, galera? A gente tem aquelas pools de 2 tokens e farms de 2 tokens, 50-50. Pools de USDC, por exemplo, e farm do Tripool. Então isso daí é interessante porque obtém sim uma rentabilidade, porém já não é a liquidez concentrada. Até mesmo, galera, o APR, que se a gente for visualizar, é um pouco menor. Só dessa moedinha aqui da Well, né, que é aquela plataforma de lending que a gente vê que é menor. Tem outras opções aqui de lending em borrow, mas propriamente aí o lending em borrow da Stellar Swap é o próprio Moonwell. Então ele já faz o direcionamento. Então como aqui a gente vai aprender a montar o LP, a gente já entendeu como rentabilizar dentro da Stellar Swap, tanto utilizando aí pools da Gama, tanto utilizando até mesmo da Stellar. Montar pools na Stellar Swap, você viu que é muito simples e só tem aquele momentinho, se você coloca uma pool na Gama, pode ser que você bugue um pouquinho ali de primeira. Mas pode ficar tranquilo que depois desse vídeo você não vai ter mais dúvidas. E qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. E se você quer ter menos dúvidas ainda, como eu falei para vocês, amanhã tem o último dia do desafio DeFi, onde você vai aprender ferramentas sensacionais a como se ambientar dentro do universo das finanças descentralizadas. Então eu vou deixar o link aí da nossa última aula, que foi o dia de hoje, do segundo dia de desafio, e espero você amanhã. E também não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo salubre que sai em primeira mão. Um forte abraço e falou!